Olá, sou o Dr. Raul Nakano, especialista em reprodução humana. Hoje nós estamos em março. Março é março amarelo, é o março da conscientização da endometriose. Vou falar um pouquinho da endometriose. A endometriose é uma patologia muito específica, então ela tem uma particularidade e que o senso comum, muitas vezes, não consegue fazer com que a pessoa entenda. Até os ginecologistas convencionais, às vezes, ele tem um pouquinho de dificuldade, porque ele é muito específico. Por exemplo, a gente vai falar do diagnóstico. O diagnóstico, para fazer o diagnóstico, existe o diagnóstico de presunção e o diagnóstico de certeza. A maior parte dos diagnósticos é diagnóstico por presunção. Então, a gente tem um exame de ultrassonografia, exame de ressonância, exame de sangue, que pode dar um certo grau de certeza, né? Ou mesmo de incerteza que tem a endometriose. Então ele já começa por aí. O diagnóstico de certeza é quando a gente visualiza a bolha hemática, quer dizer, a bolha de sangue na cavidade pélvica, ou a gente vê isso durante uma cirurgia ou após uma biópsia, onde a gente analisa no microscópio a presença de células do endométrio na cavidade pélvica, fora da cavidade do útero. Então, esse seria um fato da parte do diagnóstico. Falando em sintoma, por exemplo, tanto a cólica menstrual como a cólica dor durante a relação, que chama-se dispareunia, também traz um pouquinho de confusão na hora de interpretar. O senso comum pensa da seguinte maneira: se está com pouca endometriose, deve ser com pouca dor. Se tiver com muita endometriose, quer dizer, endometriose acentuada, vai ter muita dor. Esse é o senso comum. Na prática, a gente vê que não obedece esse senso. Por exemplo, tem paciente com endometriose leve e que não sente nada, ou sente um pouco, ou sente moderada, ou sente muita dor. É interessante. E do outro lado, a gente tem paciente que tem endometriose grau avançado e, por coincidência, tem paciente que não sente dor, mesmo com endometriose avançada. Também tem paciente que tem leve, moderada e dor intensa. Então, ela foge um pouquinho do senso comum em termos de sintoma, não só de cólica menstrual, como a cólica, a dor durante a relação. Esse é um fato muito interessante. E o próprio tratamento também depende de um bom diagnóstico e uma boa avaliação da endometriose, que por sua vez, a partir daí, a gente vai saber qual é o melhor tratamento. Para complicar um pouco mais, a gente sabe que a gente tem algumas pacientes que têm um problema de fertilidade pela presença de endometriose. E aí, a gente sabe que as pacientes que têm endometriose leve ou mínima, a taxa de gravidez é semelhante ao casal que não tem endometriose. Aí começa a confusão, né? Então, a gente sabe que o senso comum acha que a infertilidade é sempre presente na endometriose, e não é verdade. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, no seu site, já comenta sobre esse assunto, né? E o senso comum fala que a endometriose profunda deve dar infertilidade. E tem um trabalho, vou deixar até aqui colocado, um trabalho que mostra que a endometriose avançada, cerca de 28% pode redundar em gravidez espontânea. Né? Por isso que é uma patologia que ele é muito particular, tem um monte de nuances que um profissional experiente vai conseguir destrinchar e trabalhar com essas variedade de opções e maneira de se manifestar, ok? Então, obrigado. Havendo alguma dúvida, estamos à disposição para dar mais informações. E, se possível, deixa um joinha para esse tipo de informação ir para mais pessoas, e que esse tipo de informação é importante, porque o senso comum e a realidade tende a ser um pouco diferente, ok?